Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você e para a sua família. Nós estamos começando mais um vídeo, mais uma transmissão ao vivo aqui pelo meu canal do Facebook, falando a respeito da Bíblia eficaz. E eu estou aqui com os meus panos, eu gosto muito deles, né? São muito bacanas, mas já servem justamente para chamar a sua atenção sempre aqui nas nossas lives. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você a respeito da Palavra de Deus. Hoje a gente não vai falar sobre o assunto mais falado dos últimos dias, não. A gente vai falar de Bíblia, vamos falar de Deus. Tem alguns livros aí que a gente está utilizando. Todos os dias eu vou tentar colocar livros diferentes ali, pode ser opção para você também adquirir e estar meditando. Gostaria de ler com você hoje o livro chamado Carta do Amor. Paulo escreve a Filipo, a igreja de Filipo, aos filipenses. Capítulo 3, ali no verso 17. Filipenses 3, 17 e também Filipenses 4. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Muito bem observado por Paulo. 4, 6 de Filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Muito interessante. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Estamos aqui diante de algumas palavras do Espírito Santo traduzidas pelo apóstolo Paulo, faladas ao povo de Deus, às pessoas de Deus. Eu quero falar ao seu coração hoje. Quando Paulo pede para que nós sejamos imitadores das suas obras, é porque Paulo, ele soube ser um imitador de Cristo. Quando nós vemos a palavra, tudo posso naquele que me fortalece, é um versículo bíblico lindo. Pessoas colam no carro, as pessoas colam na porta de casa, mandam fazer ali os decalques. Só que não leem o que Paulo diz antes. Ele disse que sabia passar fartura, mas também sabia passar necessidade. Sabia viver no luxo e também sabia viver na riqueza. Resumindo, ele sabia como sobreviver no pouco e também no muito. Por isso ele disse, tudo eu posso naquele que me fortalece, porque ele sabia os limites entre a derrota e a vitória. Daí ele diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Quero mandar um abraço para a Milena, a minha prima, Deus abençoe você. Divino Pires, nosso guerreiro divino, muito obrigado por estar junto com a gente. Diácono também está junto com a gente. Mandar um abraço para Daiane Cristina, muito obrigado, a paz do Senhor, Deus abençoe. O Eric, Eric Possal, que Deus abençoe, obrigado aí pelo carinho e pela a sua audiência com a gente. A missionária Daiane, Deus abençoe. A minha esposa também está acompanhando e compartilhando com todas as pessoas que estão acompanhando. Muito obrigado. Estamos falando da carta de Paulo aos Filipenses, a considerada carta do amor. Paulo escreve essa carta quando ele estava preso. Ele estava ali, recluso. A prisão que ele estava poderia enfraquecer a muitos, mas Paulo não. Paulo, ele começa a escrever. Ele começa a estar colocando-se a serviço do rei. Então muitas vezes a gente acha que porque uma determinada situação ou uma determinada limitação que nós temos, ela limita o poder, pode limitar o amor de Deus e as ações que nós estaremos desenvolvendo. Não. E Paulo mostra totalmente ao contrário disso.
Quando ele pede para que nós sejamos imitadores dele, ele segue adiante dizendo: e vocês parem de andar ansiosos. O que ele está dizendo? Que se nós somos imitadores, andamos confiantes que Cristo está conosco, de que Deus tem o controle da história nas mãos, que Ele tem o controle da vida e da morte. Porque Ele diz que, olha, eu ordeno a bênção e a maldição. Eu é que controlo o destino das pessoas, eu que controlo o mundo. E Deus não perdeu o controle de nada. Então Ele disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Tá? Antes, porém, a dúvida, a tristeza, a amargura, aquilo que você tem, antes seja conhecida do seu Deus. E ele diz: como é que eu vou fazer isso? Ser conhecido pelo meu Deus? Através da minha petição. Como? Do que eu preciso. E como é que Deus vai saber disso? Primeiro, eu tenho essa petição, eu tenho esse problema. E eu coloco isso diante de Deus com oração, que já é uma reverência a Deus. E aí ele ainda dá um reforço nessa oração. Pela oração e a súplica. Você já olhou no Aurélio o que é o significado de suplicar? Traduzindo para o contexto bíblico, o contexto hebraico da palavra, o estar suplicando é se rebaixar. É reconhecer a sua necessidade e limitação diante de algo e assumir que você não tem capacidade de consegui-la sem a ajuda de alguém. Ou no caso de Deus. Então as suas súplicas, as suas necessidades, elas devem ser conhecidas de Deus. Pela sua oração, ou seja, pela sua conversa, orar é falar com Deus, mas de uma forma submissa. Mostrando a Deus o quanto você precisa dele. E a paz, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração. Só que Paulo ainda deixa um pouco mais. Que nós precisamos estar então com ações de graças. O que é isso? É nós estarmos fazendo o bem, mesmo que nós achemos que o outro não merece. Porque nós julgamos, querendo ou não, nós temos aquele pensamento: acho que fulano não merece muito, hein? Será que ele merece muito? Não, mas... ajude! Faça o que você gostaria que fizesse com você. Trate as pessoas da forma com que você gostaria de ser tratado. E sempre perca as discussões. Se você está em Cristo, se você vive para Cristo, perca as discussões. Comece a perder alguns debates. Tá? Abraço, Juliana Oliveira, Patrícia Delave. Comece a perder algumas discussões. Não interessa se são de cunho teológico, ou de cunho doméstico, ou de cunho profissional, ou até mesmo de outras, qualquer campo semântico que você esteja. Comece a perder essas discussões. E eu sempre falo que quando nós ganhamos alguma coisa, principalmente discussões, brigas, Cristo perde. Quando nós perdemos, Cristo começa a ganhar. Parece estranho, né? Porque Jesus diz que quando a gente perde, é que a gente ganha. Quando nós perdemos a razão por Cristo, nós ganhamos. Quando nós perdemos a vida por Cristo, nós a ganhamos. Que interessante. Às vezes parece que Deus ele é totalmente ao contrário. Mas é porque nossa mente não consegue alcançar a grandeza do que Deus tem. Mas a sua palavra nos dá o norte de para onde nós devemos ir. Entender a mente de Deus é complicado. No capítulo 8 de Romanos ele diz, olha, no capítulo 12 de Romanos, ele diz... transformada para quê? Para que a gente consiga começar a entender. Abraço para Raquel Rosalim, Deus abençoe você, sua família, abençoe o Diego, abençoe o Davi, abençoe o Adelino, Jeane, Deus abençoe, Solange, Lídia, minha amiga Lídia Terezinha, Deus abençoe. Então Paulo ele finaliza dizendo assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, depois dele dizer que a gente tem que imitar Cristo, depois dele dizer que nós não podemos andar ansiosos, que nós precisamos estar orando a Deus, suplicando a Deus e termos também um coração bondoso. Não é porque está passando dificuldade que você não vai ajudar quem precisa. Não é? Você tem um saco de arroz, divida ali no meio com quem precisa. Serão duas pessoas, duas famílias a menos passando dificuldade. Então, depois de fazer tudo isso, ele diz, olha, que a paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. Deus vai sempre trabalhar com mente, com a cabeça, com o que está dentro da sua cabeça. Abraço, Diácono Eric. Deus abençoe você. Obrigado pelo carinho.
Finalmente, ele finaliza. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Olha como Paulo resgata os valores. E nós estamos numa sociedade que precisa muito resgatar valores. Há uma inversão de valores muito grande, não é? E Paulo ele vem falar isso pra gente. Tudo o que é puro, que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor nisso, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. E Paulo ainda questiona o que está passando na nossa mente. Quando ele fala sobre sermos imitadores, ele fala qual a solução dos problemas e o que deve estar na nossa mente. Nós vamos olhar que a Bíblia vai dizer pra gente que quando nós pedimos e não recebemos, é porque nós estamos pedindo errado. Tiago vai dizer isso. Nós começamos a pedir errado. Então qual é a forma de nós pedirmos? Porque Deus sabe o que você precisa antes mesmo que você peça. Na sua onisciência. Então como é que eu devo pedir? Eu já vou chegar no que eu comecei falando. Como é que eu vou pedir para Deus? Jesus ele nos deu a oração mais poderosa que existe. E quando ele fala isso, Jesus ele pediu para que ele ensinasse a falar com o Pai, porque ele falava com o Pai e fazia milagres. Meu amigo Gedeão Nunes, morador de Senador Canedo, um abraço para você, obrigado. Eliane Moraes, a paz do Senhor, Deus abençoe, boa noite, Gedeão. Quando nós vimos ele falando a respeito de tudo isso que são valores que tem que ser resgatado na nossa mente, nós começamos então a pensar. E ele questiona isso. O que está dentro da sua cabeça? O que está entrando na sua mente? Porque ele diz, olha, então tudo isso tem que estar dentro da sua cabeça. Tudo isso tem que estar dentro da sua mente. E ele finaliza com o Filipenses 4:13. Só não é mais recitado do que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo diz, olha, ele diz, eu digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por que ele fala que a nossa mente tem que estar ocupada disso, temos que ser imitadores de Cristo? Porque nossa condição atual, a sua condição atual, ela não pode ser. Veja aqui a redundância da palavra. A sua condição atual, ela não pode ser uma condicionante para o seu posicionamento diante do Evangelho. Não importa a situação que você esteja vivendo. Abraço, pastor Marcelo Vargas, Deus abençoe você. Marcos Venâncio, muito obrigado. Pastor Marcelo Vargas, grande teólogo, nos acompanhando. Mais responsabilidade agora para trazermos o que vem do trono. Então a condição que você está não pode determinar quem você é. Eu estou nervoso, eu estou com raiva, mas eu sou cristão. Que ocupe a vossa mente com coisas boas. Eu estou triste, eu estou com raiva, mas eu continuo sendo cristão. Isso não pode ser uma condicionante. Paulo, olha, eu digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sem ser humilhado como sem ser honrado. Quantas vezes nós não conseguimos suportar uma humilhação, uma afronta, e nós partimos para o lado humano. Voltamos àquela máxima, eu sou crente, mas o meu facão não é. Certa vez Jesus disse que aquele que vive pela espada, morre pela espada. Minha amiga Sandra Bessegato, Deus abençoe, muito obrigado. Ele disse, olha, além de saber ser humilhado, eu também sei ser honrado. E quantos de nós perdemos a direção do caminho de Deus quando alcançamos o que queremos? Quando conseguimos a tão almejada honra. Pessoas tão importantes que estavam no caminho de Deus, quando foram honradas pelo mundo, se perderam. Eu conheço muitos. Daqui de Querência a Cuiabá eu conheço pessoas que quando foram honradas, quando conseguiram alcançar algo, esqueceram-se de quem eles são no reino de Deus. E de quem eles se propuseram a ser, porque no reino de Deus quem é o maior, quem quer ser o maior tem que ser o menor. Aquele que quer ser bom tem que servir. E eles se esqueceram. Ézio Bernardino, Deus abençoe. O Deibe Farias, Deus abençoe. Elaci Wagner, Silvana de Paula, muito obrigado a todos vocês.
Então Paulo ele mostra que mesmo quando você é humilhado, quando você é exaltado, você tem que saber a sua posição de Cristo, a sua posição de servo do Senhor. Ele diz, olha, eu já tenho experiência em várias circunstâncias, tanto na fartura quanto na fome. Aquilo que eu disse, às vezes a gente está com dificuldade e aí já começa a vacilar a nossa fé. A dificuldade faz com que a gente fique meio em cima do muro, e o muro é do diabo. Amanhã eu conto essa história para você do que o muro é do diabo. Se você quiser saber essa história, amanhã eu vou contar ela aqui no nosso canal. Entre 7h30 e 8h30 eu estou por aqui. Quero fazer isso todos os dias, exceto os dias de culto. Mas enquanto a gente não tem culto, e no dia que nós não voltarmos à normalidade, mesmo nos dias de culto, estaremos transmitindo o culto. E quando não, estaremos aqui. Tá bom? Beleza? Então Paulo ele segue, olha, então eu sei passar fome e sei também ter muita fartura. E muitas das vezes nós nos esquecemos de Deus quando está sobrando. Lázaro Eduardo tem um hino muito interessante, fala que quando o celeiro está cheio é muito fácil a gente adorar, né? Aí é fácil glorificar a glória a Deus. E quando o celeiro está vazio? O crente esperto, inteligente, continua clamando a Deus porque ele sabe que não vai ver um justo, foi jovem, foi menino, e nunca viu um justo nem os seus filhos, a sua descendência, mendigar o pão. Se possível, Deus manda aves do céu para te alimentar. Então ele disse, olha, assim, de abundância como escassez, eu sei todas as coisas, porque tudo posso naquele que me fortalece. Paulo fecha esse capítulo 4 de Filipenses e também o livro. Depois ele tem ali a saudação e as bênçãos, mas ele nos dá uma grande lição de transformação da nossa mente. Enxergarmos na visão cristocêntrica. A visão cósmica, ou seja, do todo, ela deve ser enxergada com os olhos de Cristo. Só assim nós vamos conseguir entender palavras como essa, de darmos lugar para Deus agir na nossa mente. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é saudável, tudo que é respeitoso, seja isso que ocupe. Se há algum louvor nisso, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. A nossa mente é um lugar que ninguém pode roubar. É um lugar que ninguém pode entrar para te destruir, a não ser que você permita. Então permita que Deus entre para blindá-la, para dar força para ela, para transformá-la em algo que vai ser útil para você. Você vai se sentir bem. Muitas vezes você sente um vazio, parece que falta algo para te completar. Você pensa que é o emprego dos sonhos, é a faculdade dos sonhos, é a esposa, o esposo dos sonhos, os filhos. Não. Quando você tem tudo isso, eu conheço pessoas que são formadas, que têm uma grande empresa, que é feliz no casamento, é feliz com os filhos, e já chegou para a gente e falou, olha, me falta alguma coisa. E ele não conhecia o Nazareno. Ele não conhecia. O dia que conheceu, completou-se o ciclo na vida dele. E ele passou a ser homem completo. Pessoa completa. Porque se você tem Cristo, verdadeiramente, eu não estou dizendo só por fingimento ou para status social, não. Mas de verdade, pode faltar o que quiser na sua vida. Você sabe que ele não vai te desamparar e que aquilo é momentâneo. Pedro Simon, meu grande amigo Pedro Simon, grande secretário de turismo de Araguaiana, Deus abençoe, muito obrigado. Agora a gente não pode ir aí, eu estive aí esses dias, mas não cheguei a falar com vocês. Juliana, Deus abençoe, uma grande comunicadora da Palavra de Deus também, tem os seus vídeos, tem um canal dela no YouTube, tá? Procura lá Juliana, tá? Depois eu vou deixar linkado aqui também. A metanoia, né? Minha esposa falando ali, minha esposa está acompanhando, escrevendo aqui, a Marques é minha esposa. A metanoia é o que está lá em Romanos capítulo 12. Irmãos, fico com essa palavra para você hoje. Filipenses, final do capítulo 3, início do capítulo 4, que já é o último capítulo da carta aos Filipenses. Para você que está nos acompanhando já essa semana, enquanto nós estivermos nesse período, nós vamos ter vídeo todos os dias, salvo algum dia que se a gente não tiver internet. E a gente sabe que internet é um negócio que a gente não pode contar 100% o tempo todo. Mas creio eu que nós vamos conseguir, porque é Deus que está nesse negócio. Então, muito obrigado a você. Nós vamos orar. Eu quero orar com você hoje. Quero orar com a sua família. Se você tem alguém que está na sua casa, que você sabe que precisa de uma oração, pega essa pessoa lá
Digo, olha, o pastor está ali no YouTube dele, ou no Facebook dele, e ele quer orar pela gente. Tá? Então vá lá, chame essas pessoas, reúna todo mundo na sala, vamos orar junto comigo. Só ore também. Você também na sua casa, ore com a gente. Tá? Vamos orar? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e prestar atenção na minha voz, naquilo que eu estou falando. Eu não sei onde você está, se você está assistindo pelo celular, pelo seu notebook, ou enfim. Feche seus olhos. Soberano e grandioso Pai, eu sei, Deus bendito, que o Senhor nos deu ferramentas para que nós pudéssemos agir. E a mais poderosa delas é a Tua Palavra, porque a Tua Palavra possui vida em si mesmo. Eu quero apresentar, ó Deus maravilhoso, diante de Ti as pessoas que estão em casa nesse momento. Aquelas que têm pedido e clamado por algo diferenciado na vida delas. Que seja hoje esse dia e esse algo diferenciado seja as palavras que vêm do Seu trono através deste humilde servo que cumpre o Teu mandado, Senhor. Eu quero orar pelo Samuelzinho, Deus maravilhoso, que o Senhor possa estar alcançando ele, que é uma criança linda, maravilhosa, que a gente aprendeu a amar cada dia. Que o Senhor esteja nesse momento, Pai, tocando no coraçãozinho dele, tocando na mente dele, tocando no corpo dele, Pai. E que ele possa abrir um sorriso de alegria, de felicidade. Mesmo que os pais não entendam, mas saibam que é o Senhor que está agindo, ó Deus bendito. Para que haja a confirmação de que Tu és Deus e que Tu nos tem colocado à frente desta obra. Deus maravilhoso, também alcança pessoas, Pai, que nesse momento podem estar angustiadas com algum tipo, Pai, de enfermidade na mente, na cabeça, Senhor, meu Deus. Enfermidade essas que têm assolado tantas pessoas, é chamada mal do século, que é a estafa mental, é a tristeza da mente, é o pensamento acelerado, a SPA, é também, ó Deus bendito, a tal da depressão ou do estresse. Alivia, Pai, essas tensões. Dá a essas pessoas tranquilidade na sua mente e que elas consigam acalmar esse pensamento. Vai diminuindo, vai ficando tranquilo, vai focando o seu pensamento no Pai Celeste, que conhece todas as suas necessidades. Ainda mais, Senhor, se possuo crédito contigo, clamo pelos doentes, Pai, de enfermidades e moléstias que são tantas que nós passaríamos a noite toda enumerando cada uma delas. Mas o Teu Espírito Santo visita, Pai, aqueles que estão acamados e que apenas ouvem esta palavra, ou até mesmo nos assistem, ou que têm alguma enfermidade, Pai, que nesse momento tem causado dor. Alguma enfermidade, Deus está me mostrando que tem pessoas com enfermidade que causa urticária, que coça e incomoda muito. Que Deus esteja aliviando nesse momento. Se quer, ó Deus bendito, se Tu quiseres, Pai, eu sei que Tu queres e Tu podes, ó Deus, segundo o Teu mandado, segundo o Teu propósito, pode curar e aliviar de uma vez por todas esta enfermidade, esta moléstia. Deus maravilhoso, o Senhor tem nos colocado mais uma vez no lugar, Pai, para falar do Teu Evangelho, para falar para pessoas que estão milhares de quilômetros de distância, Senhor, mas que através da Tua misericórdia e através desse aparelho são alcançadas por uma palavra de fé e esperança. Deus, nesse momento sopra o Teu vento de sabedoria e sopra o Teu vento de entendimento para que saibam que tudo o que está acontecendo, de mudanças e de milagres que estão ocorrendo nesse momento, são para a honra e a glória do Teu nome, porque este que vos fala não pode nada, apenas ordena aquilo que vem do trono para a sua vida, que está me acompanhando. Algo aconteceu na sua vida. Isso não é mérito meu. Não possuo nada em mim. Sou homem como você, sujeito às mesmas limitações. Mas é Deus quem agiu na tua vida. E pela tua fé, você recebe aquilo que você pediu hoje. Pela tua fé, você recebe aquilo que você clama e precisa e necessita. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado e que a nossa vida seja um altar para o Senhor. Como nós lemos ontem, estávamos falando a respeito de Atos capítulo 7, porque Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele criou a nós. Deu ao homem e depois à mulher a capacidade de gerar um novo ser. Ou seja, somos todos obras da mesma Gênese. E Deus assim nos fez, para que Ele pudesse habitar em nós. O Espírito de Deus habita em você. Maior é o que está em você
do que aquilo que está no mundo e tenta te atacar. Amém? Eu quero finalizar mais uma vez trazendo para você a bênção que Deus nos tem autorizado a cada dia, desde que recebemos a unção sacerdotal, a unção profética do Senhor. E eu sou muito sincero, né? Eu ainda não decorei a bênção apostólica ainda. Já caminhei muito com Jesus, escutei muito essa bênção apostólica, mas ainda não decorei. Está fixado no livro de 2 Coríntios, capítulo 13. Deus abençoe Laci Wagner. Deus abençoe Jonatas Gomes. Muito obrigado. Ivone Rodrigues. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, esse amor grandioso, que excede o nosso entendimento, a comunhão do Espírito Santo de Deus, que faz com que nós estejamos juntos agora, no mesmo Espírito, orando e adorando, seja sobre todos nós. Amém. A gente tem um encontro marcado amanhã, aqui, nesse mesmo canal do Facebook. Obrigado a todo mundo que esteve acompanhando até aqui. Que Deus possa continuar trazendo você para esse canal. Nós temos um canal no YouTube. Ontem eu não consegui publicar essa gravação para ficar disponível, mas eu acredito que essa hoje eu vou salvar ela, porque eu tenho que colocar lá no meu canal no YouTube, no Bíblia Eficaz, tá? No canal Bíblia Eficaz, onde a gente está deixando essas mensagens gravadas para que outras pessoas possam ser alcançadas. Mas se você está assistindo ao vivo, o privilegiado é você. Igual ontem, muitas pessoas foram privilegiadas de ouvir a palavra de Deus e depois ela não ficou salva. Foi só para quem estava acompanhando e para você que está acompanhando hoje ao vivo. Muitas pessoas estão já se acostumando. Minha amiga Marlene Cardoso, professora Marlene, diretora Marlene, muito obrigado, Deus abençoe você. Fui aí no registro, não te vi, né? Não consegui ver você, vi só os seus filhos, mas que bom, Deus lhe deu filhos maravilhosos, né? Que tem te dado muito orgulho. Sim. Estou sempre orando pelo registro do Araguaia, né? Por as pessoas que aí estão. São a minha família, é uma cidade inteira. E hoje nós temos Querência como a nossa casa, mas nos lembramos sempre da cidade onde nós moramos, onde nós passamos. Ricardo Garças, Montes Claros, Campo Verde, agora Querência. Que Deus possa mais uma vez estar nos abençoando e trazendo você de volta amanhã para acompanhar a gente. Entre 7h30 e 8 horas a gente está por aqui. Hoje começou um pouco mais tarde, a gente estava fazendo ainda também a obra do Senhor, né, em alguns lares. E isso é muito importante. Que Deus abençoe a todos. Eu termino mais uma vez pedindo para você, ainda fique em casa, né? Vamos passar por isso. Quanto mais tempo a gente isolar isso, logo a gente volta para casa. Tá bom? Sempre um grande beijo no coração. Muito juízo na cachola. Se a gente não se vê aqui de novo, a gente se vê na glória.